tudo certo? E aí vamos para mais uma aula de história? Lembra que na aula passada a gente estava falando sobre o trabalho público, que ele é mantido pelo governo, normalmente executado pelos servidores públicos, e que o trabalho privado é aquele mantido por uma pessoa ou uma empresa e que normalmente é utilizado pelos empregadores daquela empresa? Então, hoje a gente vai continuar fazendo as nossas atividades na página 71, certo? Que há uma infinidade de exemplos de tipo de trabalho. Então, tem comércio, tem agricultura, tem pecuária, tem indústria, tem prestação de serviço, tem muita coisa. Então, a gente já fez as atividades da página 70, certo? Então, vamos lá junto com a prof, na página 71, para a gente terminar, para a gente falar de outro assunto. Combinado? Então, vamos lá. Na número 6, vocês vão observar aqueles profissionais ali, identificar a sua profissão e escrever se é mais incomum a gente encontrar na cidade ou no campo. Por exemplo, ali a gente tem uma mulher mecânica. Será que é mais comum a gente encontrar na cidade ou no campo? Depois, a gente tem um peão, tem uma agricultora ou uma florista e um empresário. E aí vocês vão colocar o que é mais fácil encontrar, no campo ou na cidade. E na 7, quem sou eu? Sou um profissional que levanta muito cedo, amassa farinha e faz um alimento muito gostoso que está na sua mesa bem cedinho. Daí você vai fazer um X. Será que é o maquinista, padeiro, motorista ou professor? Na B, a minha profissão tem a função de ensinar as pessoas. Será que é um maquinista, padeiro, motorista ou professor? Na C, na minha profissão, tenho a função de guiar um ônibus e levar com segurança as pessoas para diversas partes da cidade. Será que é o maquinista, padeiro, motorista ou professor? E na D, sou um profissional que guia um trem e leva com segurança as pessoas de uma cidade para outra. Quem é? Maquinista, padeiro, motorista ou professor? Agora, na página 72, a gente vai falar sobre as modificações das profissões. As profissões, gente, elas foram sendo modificadas através dos anos, tá? Principalmente por causa das tecnologias que foram chegando, certo? E as pessoas foram se modificando. Todo trabalho é útil para a população, para as comunidades, tá? E a gente tem muitas profissões variadas. A gente tem o trabalho formal, que é exercido com a carteira de trabalho assinada, tá? De acordo com todas as leis trabalhistas, que assegura todos os direitos. Por exemplo, a prof. Roberta tem a carteira de trabalho assinada, então eu tenho alguns benefícios. Férias, 13º salário, né? Mas também existe um outro tipo de trabalho, certo? Que a gente já vai ver daqui a pouco. Primeiro, vamos ver então. A carteira de trabalho, gente, ela é um documento que comprova qual é o tipo de profissão que a pessoa tem e que a pessoa realiza naquele local onde ela está trabalhando, tá? Lá na carteira de trabalho vão ficar anotadas algumas coisas. Por exemplo, o que ela faz? No meu caso, na minha carteira de trabalho, tá? Que eu sou professora, tá? Os aumentos de salário, se tem, se não tem, as férias, o tempo de serviço que eu tô naquela empresa. E lá no futuro, é os dados da carteira de trabalho que vão me ajudar a garantir uma aposentadoria, tá? Não somente para mim, para todas as pessoas que têm a carteira de trabalho. Essa é uma carteira de trabalho, tá? Normalmente ela é dessa maneira. Então, dentro dela ficam todas essas informações. Aonde a pessoa já trabalhou, todos os empregos dela, que ela teve carteira assinada, certo? E também temos o trabalho informal, que a gente chama de autônomos, tá? Que eles trabalham por conta própria, certo? Eles não têm carteira de trabalho, mas eles também devem contribuir para a Previdência Social, ou seja, para lá no futuro também ter uma aposentadoria, tá? O trabalhador, ele não tem carteira assinada, tá? Então, ele não tem, por exemplo, os direitos que quem tem carteira assinada tem, como férias, seguro, aposentadoria, 13º salário. E agora a gente vai conhecer alguns trabalhadores liberais ou autônomos que a gente fala. Por exemplo, né, os feirantes, eles trabalham livremente, vendendo frutas, verduras, cereais, artistas plásticos, mecânicos, algumas manicures, tá? Agora a gente vai fazer as atividades. Então, vamos lá na página 74, 75 e 76. Na página 74 é o seguinte: vocês vão marcar a alternativa que completa a frase corretamente. Trabalhar é importante
Por quê? Para ganhar muito dinheiro, para o desenvolvimento do país ou para o progresso do país e do próprio trabalhador. Só tem uma correta. Na 2, escrever abaixo o nome de um profissional que atua nos seguintes locais. Comércio. Quem que pode atuar no comércio? Trabalhar. Quem que pode trabalhar no banco, em uma indústria, em uma oficina e em uma escola? Por exemplo, em uma indústria, um operário, em uma escola, um professor, uma oficina, um mecânico, certo? Na 3, todas as pessoas merecem chegar à terceira idade com qualidade de vida. Por isso, trabalham a vida inteira e contribuem com Previdência Social, órgão que assegura um direito importantíssimo a todos nós, a aposentadoria. Pesquise e escreva outros benefícios oferecidos pela Previdência Social, além da aposentadoria. Por exemplo, auxílios de doenças, férias, seguro-desemprego, tá? Na página 75, na número 4, vamos ver ali, ó. Muitos esportistas são pessoas privilegiadas, tá? Pois, além de trabalharem no que gostam, ainda recebem salários muito altos pelo que fazem. Essas pessoas desenvolvem um trabalho diferenciado, influenciando e incentivando as pessoas no mundo todo a praticarem atividade física. Então, vocês vão relacionar cada atleta ao seu esporte. Então, ali a gente tem um lutador de artes marciais, tem um jogador de futebol, de atletismo, de basquete. Vocês vão ligar a imagem à palavra, certo? Na 5, que profissão você deseja ter quando crescer? E por quê? Então, essa é uma resposta pessoal. O que vocês acham que vocês querem ser quando vocês crescerem? E na 6, você conhece alguém que recebe algum benefício da Previdência Social? Se sim, quem é e que benefício essa pessoa recebe? Ou seja, algum dinheiro do governo, algum benefício, qual é e quem é a pessoa, certo? Na página 76, na 7, vocês vão ler as informações e identificar o profissional realizado corretamente. Ouvires, mecânico, feirante, artista plástico. Então, por exemplo, ali, ouvires, será que é um profissional especialista que trabalha com ouro? Ou trabalha livremente vendendo frutas? O que é um artista plástico? O que é um feirante? Você vai pôr um número. Na 8, vamos pesquisar. A. Cite alguns dados pessoais que devem constar na carteira de trabalho. Por exemplo, o que tem que ter na carteira de trabalho? Tem que ter o nome da pessoa, tem que ter a filiação, que é o nome dos pais, o número da identidade, normalmente também tem que ter uma foto, tá? Que anotações devem ser feitas pelo empregador, ou seja, quem está contratando? O que a pessoa vai fazer? Qual é o salário? Qual que é o tempo de serviço? E qual a importância da carteira de trabalho para o futuro? É garantir a aposentadoria. E do empregador? É estar de acordo com todas aquelas leis. E qual o valor do salário mínimo atual? Então, essa é uma resposta que vocês vão ter que pesquisar com a família de vocês. Então, vamos fazer uma pesquisa. Qual é o valor do salário mínimo atual? Será que aí na casa de vocês alguém sabe? Então, façam as atividades com calma e com atenção. Lembre-se que vocês são muito inteligentes e capazes. Beijinhos da Prof. Até mais!